como planejamento, tá? Mas, assim, eu ainda vou falar mais coisas sobre planejamento mais adiante, tá? Nas outras aulas, porque aqui vai ser mais uma parte introdutória e acaba que esse conteúdo a gente sempre está colocando, está discutindo coisas que mexem, né, com a parte de introdução, com a parte de manejo e por aí vai. Então, vamos iniciar aqui. Eu espero na próxima semana fazer uma outra aula síncrona falando sobre plantio, tá? Seleção de mudas, escolha de espécies e plantio. E aí a gente encerra o conteúdo da primeira unidade. Na verdade, eu acho que eu já deveria até ter encerrado. Então, a verificada também, se eu já posso fazer uma avaliação agora ou se eu deixo para fazer na próxima semana. Tá? Mas, de qualquer forma, não vai ser muito conteúdo também, não. Então, é o seguinte, né? Tem aqui planejamento em silvicultura. Então, a parte de planejamento, ela tem por objetivo principal, eu peguei isso daqui exatamente do Manual de Arborização daqui de Natal, que eu coloquei também lá no CIGAR, né? Que é o seguinte, quando se faz o planejamento, além de todos aqueles objetivos que eu falei na nossa última aula, né, de preservação, educação, aquecimento global, várias outras, melhoria do clima, diminuição de ruídos, diminuição de estresses, né, e ao mesmo tempo trazendo bem-estar para a população, mas para a gente conseguir fazer aquilo tudo ali, o plantio de árvores na cidade ele tem que ser bem planejado, né? Porque se não for bem planejado, o que vai acontecer? Pode se tornar um problema para o município administrar as árvores, né? Conduzir, fazer podas, fazer controle de pragas. Eu coloquei aqui duas fotos de podas sendo feitas, né? Isso aqui foi no bairro de Capim Macio, aqui em Natal, mostrando que, às vezes, o trabalho para a prefeitura ou para os serviços contratados pela prefeitura é tão grande que pode ser que desestimule o plantio, né, a própria arborização em si, e se vai desestimular, acaba prejudicando todas aquelas vantagens que a gente falou lá na aula anterior. Então, imaginei, o pessoal está tendo um trabalho danado para conseguir fazer essas podas, tem uma fiação elétrica passando aí. Vocês veem que está juntando muito material, né? Veja quantos galhos cortados estão aí embaixo. Então, depois vai ter que vir um outro caminhão ou até mais caminhões aí fazendo a coleta desse material. Tá? Então, tudo do jeito que foi feito aí, está dando muito trabalho em si, né? Por que está dando trabalho? Porque essas árvores que são de grande porte estavam muito próximas da rede elétrica. E aí, quando o pessoal teve que fazer o corte aí, teve que impedir o desenvolvimento normal delas. Né? Então, imagine, se a planta tivesse ali com o desenvolvimento completo da copa, seria uma coisa interessante, né? Iria suprir todas aquelas vantagens que a gente falou na aula anterior, por exemplo, corredor ecológico, melhoria do clima e por aí vai. Mas quando tem que fazer uma poda drástica, além de trazer trabalho para a prefeitura e gastos, prejudica o próprio plantio de árvores, né? Então, qual sentido tem de eu colocar uma planta que vai ter um grande porte, que vai atrair a fauna, que vai, teoricamente, melhorar a qualidade de vida, se quando vai ter que fazer a poda, por exemplo, próximo a locais com fios, ela tem que ser feita uma poda tão drástica assim, né? Então, que vai prejudicar a árvore e, consequentemente, prejudicar a cidade em si, tá? Então, esse é o objetivo principal quando a gente pensa em planejamento. Tem que atingir todos aqueles objetivos que a gente comentou lá na última aula, mas, ao mesmo tempo, não pode ser um problema para o município. Porque se vai se tornar um problema para o município, consequentemente, a gente não vai ter aquelas vantagens, né? Ou vai ter parcialmente aquelas vantagens. Opa, Edson, quer comentar alguma coisa? Ah, ele acabou de cair, mas quando ele voltar, ele pergunta. Bom, então vamos lá. Então é o seguinte, eu estou colocando a maior parte dessas recomendações aqui de planejamento baseado
na escolha dos locais e seleção de espécies, né? Nesse caso que eu estou colocando só com relação ao porte da planta. Na próxima videoaula, eu coloco com relação também à seleção de espécies e tipo de mudas. Então, e essa recomendação, como eu comentei lá para vocês, está no Manual de Arborização da cidade de Natal, que, de forma geral, é muito parecido com os outros manuais de arborização. Tá? Eu dei uma olhada em vários deles em Recife, Fortaleza, dei uma olhada no de São Paulo e Belo Horizonte também, mas tem algumas particularidades aqui, por isso que eu resolvi deixar o de Natal, que está mais de acordo com o nosso clima, né? Então ele está mais parecido com o que a gente vai fazer com relação à seleção de espécies. Então, por exemplo, né? Então tem aí uma lei de 2004, que as calçadas devem obedecer às seguintes medidas, né? Um recuo de 3 metros, quando se vai construir o muro em relação à casa ou ao prédio ou qualquer construção que tem ali. E aí, em si, a calçada vai ter 2,5 metros, sendo que tem que ficar 1,20 m disponível para os pedestres, levando em consideração também a parte de acessibilidade. Ok? Então, a gente nunca pode esquecer isso, e a gente sabe que tem diversas calçadas aqui em Natal e em outras cidades, provavelmente vocês já observaram, que não dão acessibilidade, né? Que aí tem, às vezes, pessoas idosas que têm que caminhar com auxílio, né, de alguma coisa, tem cadeirantes que não conseguem passar, e por aí vai, né? Diversos problemas que a gente vai encontrando muitas vezes. Até, principalmente em locais mais antigos, né, que foram construídos há muito tempo antes de estarem surgindo as leis, né, e as regulamentações. Então, aqui em Natal mesmo, eu já encontrei muita coisa desse tipo, né? Então, tem a foto aí à esquerda, que ela mostra uma coisa legal, né? Uma calçada normal, de acordo com a norma. Então, veja aí, com certeza isso daí tem mais do que 1,20 m, dá para pessoas passarem tranquilamente. As árvores estão obedecendo a distância que é recomendada pela lei. Já na foto à direita, a coisa está mais complicada, tá? Não dá para observar bem, mas essa parte aqui, deixa eu tentar indicar, aqui com o mouse. Então, isso daqui é a calçada, só que tem um batente muito alto. Não tem a calçada em si já não tem acessibilidade, né? Já não foi feita de acordo com a legislação, e muitas vezes nem dá para fazer, tá? Não é criticando quem fez também, não, porque tem muitas ruas aqui em Natal e em outras cidades que elas têm um declive muito grande. Então, às vezes, fica impossível realmente fazer a coisa toda de acordo para facilitar a vida dos pedestres. Mas essa calçada aqui, ela tem um pouquinho menos do que 1,20 m, eu medi lá. A distância da árvore com relação à rua está ok, né? Então ela está passando aqui próximo a um fio elétrico, foi podada, mas com relação à parte da rua, segue aí as normas do município. Mas aí, de repente, a gente encontra coisas mais complicadas também, né? Provavelmente vocês já verificaram isso nas voltas, né, que vocês dão pela cidade. Uma outra coisa, né, que nem sempre acontece, é que quando se vai plantar em relação a placas de sinalização, o manual da prefeitura, que se baseia na própria lei aqui de 2004, ele recomenda que a planta tenha pelo menos 7 metros em relação à placa de sinalização. Tá? Então, está tudo bonitinho ali, é colocado. Vê que no desenho eles fizeram, inclusive, uma planta de grande porte, só que muitas vezes a gente vai encontrar duas situações. Tá? Essa foto aqui à direita é em Natal, é também no bairro de Capim Macio. As fotos minhas são quase todas de Capim Macio, porque é por onde eu caminho, né? E daí é onde eu consigo observar detalhes sobre a parte de arborização urbana. Mas esses exemplos que a gente encontra aqui, vocês vão encontrar em diversos outros locais. Então, essa placa de sinalização que está no poste, em relação a essa árvore, a calçada está na medida, está seguindo as normas, mas essa distância aqui, ela está muito menos do que 7 metros. Tá? Voltando aqui, ó, 7 metros em relação à placa de sinalização. No desenho aqui, a placa está voltada para o lado
diferente, né, só para a gente poder entender que é uma placa, mas aqui na foto a gente vê o normal. Então, eu medi isso daqui, aliás, eu não medi não, eu estimei, dá pelo menos 12 metros no máximo aqui da árvore em relação à placa. E daí eu fiz essa foto aqui como se eu tivesse de carro, tá? Eu fui para o meio da rua para ver qual seria a visibilidade do motorista, tá? Porque quando se pensa nessa norma aí, está pensando com relação ao motorista, né? Já que é placa de sinalização. Então, volta para aquela história que eu comentei bem no início aqui da aula. Se a gente vai ter um planejamento pensando em não trazer problemas para o município, né, e não trazer problemas para o funcionamento normal, então a gente tem que tem que estabelecer normas, né, tem que fazer isso de acordo com uma regulamentação. Então, nesse caso aqui não está. Do ponto onde eu retirei a foto, eu devo estar a uns 15 metros da placa, então tudo bem, daí não atrapalha a visão do motorista, mas se eu voltasse um pouquinho mais, dá para imaginar, né, pela perspectiva, que iria atrapalhar. Apesar de que essa árvore aqui é um nim, né, está bem podada, aliás, não está bem podada. Com relação à visibilidade da placa, ela está bem podada, mas ainda assim, se o motorista estiver bem ali a uns 20 metros, talvez, da placa, ele não vai ter a visibilidade de que vai ter um cruzamento em que ele tem que parar, né? Então, isso daí pode causar problemas. Na foto da esquerda é no bairro da Pampulha, em Belo Horizonte, mostrando uma placa que está muito mais próxima de uma árvore, só que aí a árvore foi podada, né? Então, mas imagina, ela foi podada aqui, só que um pouquinho antes, quando ela estava crescendo, teve situações em que essa placa ficou encoberta, né? Com certeza. Então, isso traz transtorno, né, para quem está mexendo, para quem está conduzindo, né, traz trabalho a mais para a prefeitura. Então, por isso que a gente tem que pensar muito bem no planejamento para exatamente facilitar a vida do próprio município, e aí se facilita a vida do pessoal do município que está trabalhando ali, vai estimular também a parte de arborização. Tá? Então, isso é o objetivo principal do planejamento. Então, então, nas normas lá, eles recomendam duas situações, tá? Calçadas com largura superior a 2,50 metros, ou seja, em locais que dá para fazer isso, né, principalmente nos bairros mais novos, aliás, dá para fazer isso, são mais bem planejados, né, seguem toda uma legislação mais moderna. Então, quando tem esse local aqui, e quando tem um recuo, né, o recuo é exatamente do muro em relação à construção, tá? Pode ser qualquer tipo de construção, comercial ou residencial, aliás. Então, aí a gente pode plantar árvores que são de grande, médio ou pequeno porte, tá? Aí você tem liberdade para plantar digamos assim, uma gama maior de espécies. E sempre obedecendo isso, tá? Que tenha que ser uma calçada de 2,50 metros, tem que ter 1,20 m aqui em relação ao muro, tem que deixar 50 centímetros, pelo menos, em relação ao meio-fio. Então, daí a gente tem liberdade para plantar árvores de grande porte, que seria interessante, né? Deixa, além de ficarem mais bonitas, trazem todos os benefícios que a gente comentou lá no vídeo anterior, tá? De temperatura melhor, proteção contra as chuvas, né? E por aí vai, nem vou repetir aqui. Só que nem sempre a gente vai ter isso disponível, tá? Aqui tem um exemplo de calçadas que eu tirei fotos aqui, mostrando que nem sempre se foi feito isso, apesar de que aqui são construções relativamente novas, mas veja que na foto à esquerda tem isso aqui é uma mangueira, tá? Uma árvore de grande porte, nesse caso aqui, né? Foi toda podada para crescer, inclusive com galhos ou com o ramo principal mais alto do que o fio que está passando aqui, né? Sem atrapalhar a rede elétrica, por exemplo. Mas observe na calçada que tem esse canteiro de cimento, né? Eu espero que esteja visível aí na apresentação, que isso daqui
não dá uma acessibilidade a um cadeirante, por exemplo, ou uma pessoa com mais dificuldade de locomoção aqui. A foto da direita também, tá a mesma coisa. Inclusive, você dá para observar que as árvores estão mais próximos da construção do que da rua, né? Que é diferente do que mostra lá o manual. Né? Normalmente, a tendência é que as árvores fiquem mais próximas da rua do que das construções. Então, isso daqui é um exemplo de construções que foram feitas sem seguir as normas aí da própria prefeitura do município. Tá? E com certeza vocês já observaram outras situações desse tipo. Essas duas fotos aqui que eu fiz foi no campus Professor. Pampulha da UFMG, e aqui sim a coisa está pior ainda, tá? Essa parte aqui, pessoal, por que causa problemas na calçada, né? O sistema radicular, principalmente das plantas. Então, eu vou deixar para comentar isso daqui com mais detalhe quando a gente falar da parte do plantio e da seleção de espécies. Aí a gente discute melhor isso, porque isso é uma coisa que nem sempre dá para se livrar, tá? Quase sempre vai ter que aprender a conviver com isso, mas aí a gente comenta melhor mais adiante. Então, veja que aqui não dá para passar ninguém, eu tenho certeza que qualquer pessoa que for passar aí perto dessa árvore vai preferir ir pela rua do que pela calçada, né? Então, tá quase impossível passar aí, até para quem não tem dificuldade de locomoção. Então, imagine para quem tem alguma dificuldade. Então, mas fora o problema que a planta causou na calçada, vocês observam que se a gente fosse levar em consideração as normas da cidade de Natal, isso daí também estaria errado. Tá numa distância menor, né, e por aí vai. Bom, então vamos adiante. Comentando agora sobre situações de calçadas com menos de 7 metros, aliás, de ruas com menos de 7 metros de largura, ou seja, ruas mais estreitas. Então, quando a rua é mais estreita, isso limita também tanto a construção de calçadas quanto a parte de colocação de árvores. E daí tem essa recomendação de se fazer o plantio como se fosse num sistema alternado. Vocês observam, né, que mantém uma certa distância entre elas e elas vão sendo plantadas aqui de ambos os lados, só que de forma mais ou menos alternada em relação à distância de uma com relação à outra. Nem sempre dá para fazer isso, porque às vezes tem a questão dos fios elétricos, né, que aí vai ter algumas ruas que têm fiação apenas de um lado. Nesse caso aí, a prefeitura recomenda fazer o plantio do lado que não tem fiação elétrica. Daqui a pouco eu vou comentar essa parte de fio elétrico com mais calma, tá? Porque isso é a recomendação da prefeitura de Natal. Já o pessoal da prefeitura de Recife recomenda outra coisa. Mas por enquanto aqui, voltando à discussão com relação a Natal. Então eles recomendam isso quando tem uma rua mais fina, fazer esse plantio de forma alternada, mantendo esse espaçamento aí, né? E aí, de acordo com eles, desde que não fique abaixo da fiação. Né? Ou seja, seguindo ali as normas, mas desde que não fique. Em cidades novas, isso é muito bom, tá? Então, imagine, principalmente em cidades planejadas. Mas quando a gente vai para cidades antigas, por exemplo, eu tenho duas fotos antigas aqui de São João del Rei e de Ouro Preto, mostrando que por que não dá para fazer em cidades antigas, tá? Então vai ter um choque aí com relação à legislação, porque muitas vezes são municípios que são tombados pelo patrimônio histórico, às vezes até da Unesco, então não dá para mexer muito na estrutura, né? É uma estrutura protegida, que tem importância turística também, então o pessoal com certeza não vai querer mexer nisso. E daí a parte de arborização não dá para fazer, né? Simplesmente a gente não faz. Então, observe aí, Ouro Preto, aquelas ruazinhas antigas que não foram feitas para carro, né? Foi feita para andar de cavalo ali no tempo, há 2 séculos atrás. Então, não tem como a gente pensar
em depois querer fazer a arborização, porque aí simplesmente não vai dar para passar carro. Se bem que até seria interessante que não desse para passar carro mesmo, né? Porque acaba estragando muito a parte do que eles tentam preservar lá. De repente, até isso daí seria interessante. Bom, mas aí deixa o pessoal da prefeitura discutir. Na parte de São João del Rei, o que eles fazem, em alguns outros municípios históricos, né, também, o que eles fazem ainda é colocar a arborização no canteiro central, né, mas aí nas calçadas vocês observam que não tem como colocar porque acabaria prejudicando, acabaria entrando em contradição com a própria legislação do município de proteção e tombamento dos patrimônios históricos e causaria problemas então para essas construções, tá? Para ver que nem sempre essa legislação é muito interessante para guiar a gente quando vai fazer alguma coisa, mas nem sempre dá para fazer tudo. Então, aqui em Natal mesmo tem diversos locais muito antigos, né? Na parte da cidade mais antiga de Natal, tem muitas coisas que a norma mais moderna não vai se aplicar. E a gente tem que entender isso, né? Que a legislação, ela muitas vezes vai seguir uma recomendação, mas de forma que seja uma coisa harmoniosa entre o funcionamento normal da cidade e a parte de benefícios que a gente quer trazer com a arborização, tá? O que a gente tem sempre que ter isso daqui em mente. Então, tem uma recomendação aqui de modelo de calçada da prefeitura, que quase sempre não é seguida. Vocês observem aí que tem aquelas medidas que eu acabei de comentar, né? Apesar de que eles colocaram 30 centímetros aqui em relação ao meio fio, já na parte mais da norma ele coloca 50 centímetros, provavelmente levando em conta a parte central em que o caule da árvore foi plantado. Então, tudo isso aqui, né, seguindo a norma de obedecer a passagem de pedestre, então, tudo isso eu já comentei hoje, com exceção do seguinte: veja essa parte central aqui que está desenhada, que é exatamente a parte da área que vai ficar, em que as árvores são plantadas e que permite a infiltração da água das chuvas. Né? Lembro que na aula passada eu falei que um dos objetivos de se fazer arborização é aumentar a infiltração de água de chuvas. Então, se tem um canteiro, vou só voltar aqui numa foto que eu já coloquei aqui em Natal. Se tem um canteiro desse tipo aqui, da foto à esquerda, tá? Que não é contínuo, que não permite muita infiltração, que é o grande problema dessa calçada aqui, tá? O restante ela segue todas as normas. Mas fora isso daqui, a gente vai ter um espaço muito pequeno para o crescimento de plantas, vai dificultar a irrigação, e além do mais, quando chover, não vai ter aquela função que a gente quer de que aumente a infiltração da água, e aí se aumenta a infiltração da água, diminui a parte de poluição dos rios, né? Eu falei que quando chove, o lixo vai sendo carregado para rios, então se a água infiltra, isso é muito melhor, ela vai filtrar a água vai para os reservatórios limpa, mas se não tem espaço para a água infiltrar, né, então não tem o que fazer. Então, essa é a recomendação da prefeitura, tá? Deixar uma parte aqui no local em que vai fazer o plantio das árvores, que tenha infiltração, né, exatamente para permitir isso. Tanto isso vai beneficiar o crescimento das plantas, como vai beneficiar também a parte de benefício, vai trazer vantagem também para a parte de recursos hídricos do município. Então, já aqui na foto à direita, tem mais ou menos isso, né? Vocês observem aí algumas plantas mostrando um canteiro, né? Um local amplo para infiltração. A calçada aqui está um pouquinho menos do que 1,20 m e está ficando rachada porque o ninho, que é o que está aqui, está causando problemas na calçada. O ninho sempre causa problemas em calçadas, tá? Eu vou comentar isso com mais detalhe na próxima aula, mas observem isso, sempre que vocês passarem que tiver ninho, vocês vão encontrar problemas de destruição ou do asfalto ou das calçadas. E aí já não vai ter acessibilidade, né, nesse caso. Mas fora isso, na parte de infiltração aqui está ok, né, está funcionando bem. Já na foto à direita, que tem não fugiu o nome dessa planta, um flamboyant, tá? Aí vocês observam que
o canteiro não é adequado para essa planta. Ela sofreu uma poda muito drástica, ela deveria ter uma copa muito maior, só que passa aqui um fio elétrico, tá? Vocês estão observando, né? E aí o pessoal, provavelmente sem muita capacitação, fez uma poda muito drástica, prejudicou o desenvolvimento da planta. Na verdade, o flamboyant nem sempre é muito recomendado, porque ele tem uma raiz também que causa muito problema, mas ainda assim, né, essa parte aqui ela não é suficiente para a infiltração da água. Tá? Uma grande quantidade de água de chuva que poderia infiltrar muito melhor, trazendo benefícios para recursos hídricos do município, está deixando de fazer isso aí nesse caso. Então, comentando em mais detalhe aqui sobre a parte de rede elétrica, né? Que provavelmente, para a maioria, a gente aprende isso há muito tempo, né? Quando a gente vai estudar arborização, de que as árvores, elas não devem interferir com a fiação elétrica, porque se interferirem, isso causa problemas para o manejo, causa problemas para a própria população, né? Porque de repente pode causar interrupção no fornecimento de energia, é perigoso para quem vai fazer podas, né? Então tem diversas situações que podem ocorrer aí. Então, de forma geral, a recomendação é de que, se você vai fazer o plantio e não tem outra opção, né, tem que fazer o plantio em local que está em local que passa fiação, então a recomendação da Prefeitura de Natal é que se faça o plantio de árvores de pequeno porte. Na próxima aula eu explico com mais detalhe essa classificação de pequeno, médio e grande porte, tá? Mas por enquanto a gente fica aqui. Então, árvore de pequeno porte exatamente para isso, para que não interfiram na parte de fiação elétrica, não prejudique, não cause problemas. Se a gente vai fazer o plantio, aliás, é permitido, inclusive, fazer o plantio de árvores de maior porte em locais que tenham fiação. Esse desenho aqui que eu copiei do Manual de Natal não está muito claro, mas, por exemplo, eles quiseram mostrar aqui que é o seguinte: se você vai fazer o plantio de uma árvore de grande porte, pode ser feito desde que não desde que o crescimento da árvore não interfira no fio. Então é como se a árvore estivesse aqui mais para trás do desenho, tá? E ela foi conduzida, né? Porque ela vai crescer e vai tender a espalhar galhos para todos os lados. Então ela foi conduzida aqui de forma a não chegar próximo aos galhos. Tá? Então, o desenho não está muito claro, né? Mas é isso. Tá? A árvore ficaria mais atrás, exatamente para que, quando ela crescesse, ela não chegasse próximo aos fios elétricos e não causasse ali os problemas. Então, a gente pode, inclusive, fazer plantios de árvores de médio e de grande porte em locais com fiação elétrica, ok? Então, isso é recomendação do manual do município aqui de Natal. Mas observem aqui o que recomenda o manual da Prefeitura de Recife. Tá? Então, eles dizem o seguinte: seguindo as orientações mais modernas, né? Então a gente já imagina que tem coisas mais novas do que o pessoal aqui da Prefeitura de Natal está recomendando, tá? Então, essas orientações, aliás, mais modernas, dizem que pode ser permitido, inclusive estimulado, o plantio de árvores, tanto de médio quanto de grande porte, nos locais em que passa o fio. Por quê? Né? Porque aí a massa arbórea ficaria mais adensada. O que é isso? Então, imagina, uma quantidade maior de árvores próximas umas às outras vai permitir todos aqueles benefícios que a gente já comentou, tá? De temperatura mais amena, maior infiltração, vai permitir um corredor ecológico também, né, para diversas espécies da fauna, e por aí vai, né? Então, todos aqueles benefícios que a gente já viu, eles acabam sendo potencializados com o plantio de árvores de grande porte, inclusive em locais que passam fio elétrico. Mas como fazer isso? Né? Então, aí teria que fazer uma poda, teria que fazer uma condução bem feita. Vocês observam aqui no desenho que o fio está passando no interior da copa da planta,
exatamente para não causar problemas. Então, essa é a recomendação mais moderna. Sem falar que a gente vai encontrar aqui também, entre os fios, aquelas proteções que provavelmente vocês já viram, né? Daqueles materiais que evitam que um fio toque no outro, né? Que eles são fios conduzindo eletricidade em alta tensão, que aí iriam provocar curto-circuito, né? E interrupção das correntes elétricas. Então, essa, né, é a recomendação mais moderna. Eu concordo com essa recomendação, só que nem sempre o município vai conseguir fazer isso, porque tem a questão de que municípios menores, por exemplo, nem sempre vão ter funcionários bem capacitados, não vão ter equipamentos de proteção, muitas vezes. Muitas vezes quem faz essa poda é o próprio serviço de fornecimento de energia, então nem sempre eles querem fazer, tá? Então tem alguns probleminhas que podem surgir, mas que realmente é uma recomendação interessante, e a gente encontra isso aqui em Natal também, tá? Então vejam, essas duas fotos aqui é da mesma árvore, isso daqui é um oiti, que é uma árvore de grande porte. Essa planta está com pelo menos 15 metros de altura, eu não tive como medir elas, mas eu estimei aqui. E vejam que entre o galho está se bifurcando aqui, né? É a mesma planta, tá? Só que eu coloquei a foto da esquerda, ela está mais distante do que a foto da direita. Eu coloquei essa foto da esquerda exatamente para a gente ter uma noção do tamanho total da planta. Então, ela fica bonita, traz todos os benefícios, né, que a gente já comentou, só que próximo a ela tem esse poste aqui com esse fio passando bem próximo a ela. Então, o que o pessoal fez, né? Fez uma poda exatamente para que ela passasse entre esses fios, esse fio, aliás, e não causasse problema. Aqui já, nesse ponto aqui, já não causa mais problema, tá? Porque esses galhos já estão muito grossos, já estão muito resistentes, então eles não vão mais balançar com o vento. Esses outros fios que vocês estão observando não estão passando pela copa, apesar de que dá essa impressão, tá? Mas eles estão mais na parte mais da frente. Então, veja que aqui em Natal mesmo, a gente já faz de vez em quando essas coisas, tá? Já segue mais ou menos essa recomendação aí que o pessoal de Recife coloca. Então, tem uma outra foto aqui mostrando em Natal, aliás, mais duas fotos, né, mostrando essa questão, que dá para fazer. Na esquerda tem um IP amarelo, tá? Que ele está passando próximo à fiação. Ele ainda não está com grande porte, mas ele é uma árvore que dá para chegar a grande porte. E a foto à direita tem jambo, tá? Então você vê, o jambo ele foi conduzido aí para todas as duas, né? Foram conduzidas para se livrarem da fiação elétrica. Vocês veem que a copa do jambo está até bem diferente do que o que a gente observa normalmente, né? Porque ela está sendo podada exatamente para crescer sobre o local. Então isso é interessante, tá? Eu acho essa recomendação muito interessante. Eu acho que traz muito mais benefícios para a população, para a fauna, vai proteger muito mais os recursos hídricos também, né? Vai trazer, permitir tudo aquilo lá que a gente já discutiu. Né? Então, a questão é só saber, né, se a prefeitura vai conseguir ou não seguir essa recomendação. Bom, pessoal, então, era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar. Eu segui aqui, basicamente, hoje, as recomendações do Manual de Arborização da Prefeitura de Natal, que eu coloquei para vocês no SIGA-A. Eu já comentei por que eu escolhi esse manual. Ele não é o mais completo para a gente discutir esse assunto, mas ele está mais próximo à nossa realidade. E eu complementei, aliás, com algumas informações aqui do Manual de Arborização de Recife. Então, faltou eu comentar mais algumas coisas que eu não quis colocar tudo nessa aula de hoje para não ficar cansativo. Mas aí na próxima aula, que eu espero fazer na próxima semana, eu quero comentar sobre a seleção de mudas, a seleção e a produção de mudas, aliás, a escolha das espécies e o plantio. Tá? E aí a gente finaliza, digamos assim, essa parte mais inicial da nossa disciplina. Então, fiquem à vontade para perguntas ou
contribuições, ou passar alguma experiência, né, que vocês tenham observado aí no dia a dia com relação à arborização. Ou se não quiserem, não puderem comentar agora, eu finalizo aqui, e aí vocês podem tirar dúvidas depois, na sequência. Professor, eu gostei daquela sequência dos pés de jambo. A ideia ali ficou bem legal, porque ficou acima do muro, ficou mais alto e deu uma proteção bem interessante à casa. Deixa eu tentar lembrar qual... você quer que eu volte aqui o slide? Tem uma sequência de pés de jambo. Eu acho que é esse aqui, né? É. Eu achei interessante isso aqui também. Essa árvore, ela chega aqui que altura? Pois é. É pouco estudado o jambro, né? O jambo, apesar de que o pessoal usa muito nos quintais, né? Assim, quando deixa ele naturalmente, ele não chega numa altura tão grande como aqui, não. Eu tenho certeza de que ele chegou nessa altura porque ela foi podada, foi conduzida para chegar até aí. Aliás, até o espaçamento tá pequeno aqui, né? Você vê que elas estão muito próximas umas às outras. Então, eu realmente eu não sei. Porque ele cresce rápido, o pé de jambo. Ele cresce rápido, tem uma sombra boa, né? Atrai animais, então eu acho legal também. É interessante dar uma estudada nessa espécie. Eu também acho uma planta interessante. Com certeza, assim, da minha experiência, eu não observo ela chegando num porte tão alto aqui, não, nas cidades, mas dá para a gente observar aí que ela foi podada. Você vê que tem, aqui nesses ramos mais abaixo, tem cortes, né? E aí eles deixaram só os galhos mais acima aí. E voltados para cima mesmo. Eu não sei, professor, qual é a densidade da madeira do jambo, mas ele chega num fuste bom. O diâmetro do fuste dele, ele, dependendo da idade, eu acho que com 15, 20 anos, ele chega a uns 40 centímetros, 50 centímetros. Não sei a qualidade da densidade da madeira. Alguém sabe aí? Isso eu não cheguei a observar, não. Isso é verdade, que o que Anderson falou é interessante, porque realmente tem esse problema do tamanho do fruto, que ele é grande mesmo, e pode causar tanto... E sem falar que é um fruto carnoso, né? Às vezes ele cai, o pessoal ali pode escorregar, pisando ali. Isso é uma boa observação. Faz sujeira, realmente. Mas, assim, a parte dos estames, quando cai, eu acho bonito, né? Fica ali o chão, como fosse um tapete no chão, né? Mas, realmente, o fruto, quando cai, ele causa sujeira e pode causar problema. Imagina também a pessoa que estaciona ali abaixo, né? Vai causar problema ali pro carro dela. Interessante. Isabel falou aqui que essas podas da Cosernus são tristes, realmente. São quase iguais às nossas lá na escola agrícola, né? Pois acaba que o pessoal não coloca os profissionais mais capacitados, né, para fazer. Bom, pois é, cara. Eu nem tinha pensado nisso. Anderson falou aqui, né? Os motoqueiros podem derrapar e cair. É verdade. Quando a gente que conhece o jambo, a gente vê que tem épocas do ano que ele produz tantos frutos que pode se acumular ali. Mas às vezes o pessoal vai lá e come também, né? Tem muita gente que gosta de consumir o jambo. Mas eu concordo com o Anderson. Eu acho que tem que pensar muito bem onde vai fazer. Eu também, Isabel, eu acho muito bonito quando fica aquele tapete rosa na época de floração. Bom, Anderson, pode falar. Tem até um exemplo, professor, de uma outra espécie que também é exótica, né? Que é aquela azeitona roxa, jamelão, que aconteceu numa cidade lá em Goiás, que eles plantaram no canteiro central e ela estava causando muitos acidentes, os carros não conseguiam frear. Foi tanto acidente que eles tiveram que erradicar, derrubar todas as árvores por conta disso. E o jamelão ele é mais oleoso, né? Então o carro vai, o atrito do carro vai soltando óleo e vai ficando oleoso. Mas o jambo também ele tem essa característica, né? Ele pode fazer esse problema. No quintal de casa ele é ótimo. No quintal de uma casa faz uma sombra e dá um fruto maravilhoso. Eu escutei, viu, Anderson?
Escutei essa reportagem que você falou aí. Eu vi uma reportagem que os garotos, a escola ganhou até um prêmio para. Ela fez um detergente para limpar este material do jambolão lá em Goiás, cidade aí. Eu vi ontem os meninos, naquele negócio da Futura, na TV Futura, falando sobre o detergente que eles inventaram com a casca da laranja, que dissolvia esse material e lavava, não precisava ter cortado o jambolão. Interessante. Pois é. É aquelas coisas, né? A gente encontra esses manuais, essas recomendações, mas quando a gente vai para a prática, tem que pensar bem, né, na coisa. Então, às vezes tem soluções, às vezes não tem. Mas quando o Anderson falou, agora eu lembrei que eu cheguei a ver também essa reportagem, né? Fica como se fosse o óleo na pista. Então, aí, quando vem aquela época de chuva, aí não tem jeito, realmente dá problema lá. Principalmente quando usa espécie exótica, né, professor? Que não é de um conhecimento tão aprofundado aqui na nossa região, tu sabe como ela vai se comportar, e aí acontecem essas coisas. Pois é. A gente. E de vez em quando tem as modas, né? A gente vai plantando porque acha bonito e tal. E o NIM foi assim, né? Ainda bem que a moda do NIM está acabando. Mas na próxima aula eu vou comentar um pouquinho, né? Aliás, vocês já devem conhecer muito dos problemas, mas tem muitos problemas aí para a fauna, né? E sem falar Ele veio para dos outros. substituir a moda do fixo, né, professor? A moda era o fixo, aí descobriu-se que o fixo quebrava a calçada e disseram, não, então vamos plantar o NIM que não quebra. Agora descobriu que quebra também. Descobriu que quebra. Estamos descobrindo agora que quebra, né? É. Ele é mais agressivo para a fauna, né? Dizem que as abelhas sofrem mais com eles. Tem um comentário aí no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui, Isabel falou, né? Creio que uma árvore que pode dar esse mesmo problema é a saboneteira ou sabão de soldado, embora seja muito recomendada na arborização urbana. Eu não estou lembrado da saboneteira, não. Ou provavelmente eu já vi, mas não com esse nome. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma observação? Que aí na próxima... Eu espero fazer essa próxima aula na próxima semana, que aí a gente, quando discutir a seleção de espécies, aí a gente volta nesse assunto, que ele é muito interessante mesmo, porque às vezes a gente escolhe uma espécie achando que está sendo boa para a arborização, mas ela está trazendo mais problemas do que soluções, né? Acontece isso também. Alguém tem mais alguma observação? Não, professor, só desejar a todos uma boa tarde e até a próxima aula. Ok, Tá pessoal. bom? Então, vou tentar... Ok, boa tarde, pessoal. Vou encerrar aqui a gravação. Então, vou tentar fazer a próxima na próxima semana, tá? Eu espero que dê certo. Eu estou meio apertado com as outras disciplinas, mas eu já organizei boa parte da próxima aula, então acho que dá certo na próxima semana.